Oh, dá-me ouvido, Senhor, atende a minha meditação. Ouve a voz do meu clamor, minha oração, pois clamo a Ti, ó Deus meu e Rei. Só ao meu Deus buscarei, e em Ti deposito o meu coração. Ó Deus, pelo amanhã ouvirás a minha voz, e a Ti me renderei. Ó Deus, pelo amanhã ouvirás a minha voz, e a Ti me renderei. Oh, dá-me ouvido, Senhor, atende a minha meditação. Ouve a voz do meu clamor, minha oração, pois clamo a Ti, ó Deus meu e Rei. Só ao meu Deus buscarei, e em Ti deposito o meu coração. Ó Deus, pelo amanhã ouvirás a minha voz, e a Ti me renderei. Ó Deus, pelo amanhã ouvirás a minha voz, e a Ti me renderei. Ó Deus, pelo amanhã ouvirás a minha voz, e a Ti me renderei. Desculpa, eu estou fora do microfone aqui. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no mesmo texto do início do nosso culto, Salmo 5. Amém? Nós vamos meditar exatamente neste salmo, nessa noite. O Salmo 5. Obrigado, Cleves, pela água. Glória a Deus. Como é bom a água, irmãos. Como é bom a água quando a gente está com aquela sede, né? E a água é sinal da graça de Deus. Amém? Salmo capítulo 5. Nós vamos ler, são 12 versículos, nós vamos ler os 12 versículos. Se você não puder ficar em pé, pode permanecer sentado, não tem problema. Acompanhe a leitura. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à Tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa e me prostrarei diante do Teu santo templo, no Teu temor. Senhor, guia-me na Tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o Teu caminho, pois não têm eles sinceridade
nos teus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeio. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelam contra ti, ou se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Amém. Vamos orar. Nós te louvamos, Senhor, mais uma vez, pela tua santa palavra que nós acabamos de ler. E nesse instante, Deus, que vamos meditar nela, pedimos que o teu Espírito Santo nos guie neste instante. Pai, que o nosso coração, o nosso ser, a nossa vida, a nossa alma, nossa mente, seja acolhedora a tua palavra nessa noite. Que o teu Espírito Santo nos ajude a entender, a compreender, ó Deus, a tua palavra, o teu propósito para conosco através dessa palavra, para que ela caia, germine, cresça e dê muitos frutos. Eu me ponho na dependência completa, Deus, total, do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deixa eu baixar aqui esse celular aqui, né, irmãos? Porque de vez em quando alguém chama. Amém. Então esse salmo aqui que nós acabamos de ler, ele é um salmo atribuído a Davi. Você já vê logo no início, eu sempre gosto de dizer para os irmãos que esses títulos que nós temos aqui na Bíblia, como por exemplo, que proteção contra os ímpios, né? No Salmo 6, por exemplo, Davi recorre à misericórdia de Deus. Esses títulos, eles não se encontram lá no original, mas esse aqui, ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi, esses se encontram lá. Então, só por aí a gente já sabe, a gente já consegue identificar que esse salmo é um salmo de Davi. E já no início do salmo, a gente já percebe claramente aqui a natureza aqui inicial desse salmo, que Davi ele está passando por uma grande tribulação, ele está passando por uma grande prova, e essa prova que ele está passando, essa tribulação que ele está passando, tem causado muita tristeza ao seu coração, a ponto de Davi declarar que ele está gemendo. Olha o que ele disse: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Nós sabemos que o gemido, ele é uma expressão de um sentimento de dor, de uma situação de dor, física mesmo. Às vezes a pessoa está gemendo porque ela está sentindo algum tipo de dor no seu corpo, alguma coisa que está acontecendo, então ela está gemendo, aquilo está provocando um certo desconforto nela. Mas a gente sabe que o gemido também, essa expressão do gemido, é de alguém que de fato, ele tem um sentimento de dor na sua alma. É alguém, no caso de Davi, a expressão gemido aqui, é que ele está sentindo uma tristeza profunda, uma angústia profunda por causa da situação, né? Por isso que ele tem essa expressão, acorde ao meu gemido. Ele fala, acorde, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acorde ao meu gemido. E a gente já percebe claramente que nessa palavra de Davi, acorde ao meu gemido, isso nos dá uma dimensão do quanto Davi está sofrendo, do quanto essa situação que Davi está vivendo é uma situação difícil para ele, é algo que ele está passando que realmente está o incomodando de uma forma muito profunda e está angustiando profundamente, chateando profundamente, entristecendo profundamente a Davi. Então, diante disso, embora a gente não tenha a confirmação, mas a gente consegue logo já perceber, eu acho que fica fácil, nós entendemos que é possível sim, que o contexto em que esse salmo foi escrito, em que Davi fez essa oração, ou que ele orou a Deus, o contexto do momento dessa oração, é um contexto em que o seu filho Absalão estava perseguindo Davi. Nós sabemos que não bastasse Absalão usurpar o trono do seu pai Davi, ele ainda queria matar o seu pai Davi, e ele está perseguindo Davi para poder matá-lo. E isso é muito para um pai, um filho que usurpa do seu trono, e um filho que quer tirar a sua própria vida, quando deveria proteger a vida. Então, com certeza, é isso que está causando essa tristeza, esse gemido na vida de Davi, que está realmente angustiando Davi. E aí, meus irmãos, dentro dessa oração de Davi, Davi nos ensina algumas coisas importantes que podem nos ajudar quando nós também enfrentarmos
adversidades e provações. Eu creio que esse salmo, ele nos traz uma estrutura. Davi nos mostra algumas coisas aqui, dentro da sua oração, que eu creio que diante de um problema difícil, de uma dificuldade, de uma perda, do momento de tristeza, de angústia, de sofrimento, de dor, nós podemos colocar em prática aquilo que Davi também fez, aprender um pouco com Davi. A primeira coisa que eu quero destacar, que Davi nos ensina aqui nesse salmo, é que ele, no momento angustiante da sua vida, numa circunstância desfavorável, no momento de uma tristeza que trazia esse gemido à sua alma, Davi, ele buscou auxílio, ele buscou socorro em Deus. Davi não correu para outros lugares, Davi não deixou que o desespero tomasse conta da vida dele, Davi não deixou que a situação consumisse por completo a sua vida, a ponto de fazê-lo desanimar completamente, ou desistir completamente, mas Davi, ele busca auxílio em Deus, ele recorre à graça de Deus, ele recorre à bondade de Deus, ele recorre à misericórdia de Deus, ele recorre ao amor de Deus. Por isso que ele fala: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Davi fala: Senhor, olha para mim, Deus, veja a minha situação, Senhor. O Senhor olha a minha situação, entenda a minha situação e me ouve, Senhor. Dá ouvido às minhas súplicas, me acode, Senhor. Eu estou gemendo, eu estou sofrendo, eu estou angustiado. Senhor, a situação é uma situação alarmante, é uma situação muito complicada. Então, irmãos e irmãs, diante do caos, das circunstâncias da vida, com Davi e muitos outros homens e mulheres que nós podemos encontrar na palavra de Deus, a orientação que nós temos, o aprendizado que nós encontramos nesse salmo, é que nós devemos correr para os pés da cruz. Para a cruz de Cristo, para Cristo, para os braços do Senhor. Quando a coisa apertar para o nosso lado, nós não devemos deixar que o problema tome conta de nós. Ao contrário, nós devemos correr para os braços de Cristo e descansarmos nos braços de Cristo, porque Ele realmente é auxílio e socorro. Por isso que o salmista afirmou: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então foi isso que Davi fez, ele estava angustiado. Então o que ele fez? Ele ia correr para onde? Ele ia fazer o quê? Ele correu para o lugar certo, para os braços de Deus, e descansou em Deus. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. E sabe o que é interessante, irmãos e irmãs, que a gente aprende? Que nós temos esse Deus que ouve a nossa oração. Que eu e você temos um Deus a quem buscar e falar: Senhor, ouve-me, Senhor, escuta-me, Senhor, olha para a minha situação, Senhor, veja o que está acontecendo comigo, veja o que eu estou passando, Senhor, e tenha misericórdia de mim. A segunda coisa que a gente aprende aqui com Davi, que eu quero mostrar para os irmãos, nessa oração de Davi, é que mesmo em meio a toda aquela provação, Davi não blasfemou contra Deus. Antes, ele reconheceu a soberania de Deus, e ele confessou, ele assumiu, ele renovou a aliança, dizendo que ele era o seu Deus. Amém? Então, diante da provação, Davi não simplesmente começou a perguntar: onde está Deus? Questionar Deus. Não, ele disse: não, Deus é soberano. Eu creio que Davi, se tivesse no nosso tempo hoje, Cleves, uma das músicas que ele mais ia gostar é aquela que a gente canta aqui: se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Porque essa é a afirmação de Davi. Olha o que ele fala no versículo 2: escuta, rei meu. Diante daquele caos, irmãos, o homem está fugindo descalço, porque você pega lá o contexto, vai lá no contexto, lá em Reis, Crônicas, e você vai ver que ele está fugindo descalço, com um grupo de pessoas atrás dele, chorando. O texto fala que eles sobem chorando, ele está subindo descalço, e olha que naquela angústia, naquele sofrimento, naquela dor daquele pai que fala: puxa vida, quem está me perseguindo não são os filisteus, quem está me perseguindo não são os jebuseus, os amorreus, quem está me perseguindo é o meu filho amado Absalão. Ele vai dizer isso: quem está me perseguindo é Absalão, ele usurpou o templo, e ainda ele quer me destruir, ele quer me matar. Então ele fala: escuta, rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Que lindo isso aqui, irmãos, que coisa linda.
diante das lutas, diante das dificuldades, diante dos problemas, a atitude de Davi foi reconhecer: Deus, Tu és o meu Deus, Tu és o meu rei, soberano sobre a minha vida. Ele reconheceu que Deus não era menor porque ele estava passando por aquilo. Ele reconheceu que Deus não o tinha abandonado porque ele estava vivendo tudo aquilo. Ao contrário, ele reconheceu que Deus continuava sendo Deus, soberano sobre toda a terra, sobre todo o universo, poderoso, majestoso, glorioso. Por isso ele fala: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. Essa atitude, irmãos, se nós temos que ter, quando nós nos encontrarmos diante dos causos da vida, dos problemas da vida, devemos cantar: se Ele fizer, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Diferentemente do povo de Israel, que quando se via diante das provações e das tribulações da vida, e aí eles abandonavam a Deus, vocês vão lembrar, eles blasfemavam contra Deus, e muitas vezes o povo de Israel foram atrás de outros deuses. Diferentemente deles, Davi não. Davi permaneceu firme e confiante no Senhor, mesmo tendo que fugir. Mesmo tendo que fugir. Para muitas pessoas, uma situação humilhante. Mas Davi, ele permaneceu firme e confiante no Senhor. Ele manteve a esperança e a aliança que ele tinha com Deus, feita em Abraão. Ele não desistiu. Ele se manteve firme. Irmãos, quantas pessoas, diante das dificuldades, das provações, das tribulações da vida, nós temos vivenciado isso. Quantas pessoas têm afastado de Deus? Quantas pessoas têm reclamado de Deus, blasfemado de Deus, colocado Deus contra a parede e perguntado: aonde está Deus? Pessoas que às vezes enfrentam uma luta, uma dificuldade, um problema, uma situação adversa, e ao invés de continuar crendo e confiando e depositando em Deus a sua vida, elas blasfemam contra Deus, questionam Deus e abandonam Deus. Esse texto, nessa atitude de Davi, nós somos desafiados a assumir o Deus que servimos. Amém, irmãos? Sabe aquele negócio do casamento? Na doença, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, não é isso que a gente faz, não é esse voto. A gente está falando para a pessoa, quando eu fiz esse voto, eu estava dizendo para a Célia, em quaisquer circunstância eu vou estar com você, seja nos momentos bons ou ruins, eu vou estar com você. É isso que Davi fez, essa foi a atitude de Davi, diante daquela situação ruim, diante daquela situação humilhante. Eu lembro quando Davi subia, num outro contexto, agora eu estou lembrando, não no contexto dessa pregação, mas naquele contexto de Saul, quando Davi subia, está lá no versículo 2, 3 de Salmo, quando as pessoas falam assim, e dizem: não há esperança para ele, não há salvação para ele em Deus. Lembra? Como cresceram os meus inimigos. Nós temos um hino: muitos são os meus adversários. Naquela situação, alguém ia falando: não há salvação para ele em Deus. E um homem lá, esqueci o nome dele agora, ele falava: Deus está punindo Davi. E jogava pedra em Davi e humilhando Davi. Mas a despeito disso, apesar disso, Davi permaneceu fiel a Deus, olhando para Deus, confiando em Deus. Irmãos, é isso que nós somos desafiados nas lutas, nas adversidades, nos problemas, na doença, na enfermidade, nas perdas, nas situações difíceis. Continuamos dizendo para esse mundo ouvir: o meu Redentor vive, o meu Deus é verdadeiro, Ele é poderoso, Ele é amoroso, Ele é fiel e Ele não me abandona jamais. Eu continuo servindo a este Deus. Então, segunda coisa que a gente vê é isso. Mesmo em meio à provação, Davi não blasfemou contra Deus. Antes, o reconheceu como sendo o seu soberano, Deus soberano, o seu Deus. Terceira coisa que nós aprendemos desse texto é que mesmo em meio à provação, à tribulação, Davi manteve a sua vida piedosa viva. O que é piedade? O que é uma pessoa piedosa? É uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, é uma pessoa que tem comunhão com Deus, é uma pessoa que ora, é uma pessoa que jejua, é uma pessoa que estuda a palavra de Deus, é uma pessoa que obedece a Deus, é uma pessoa que tem uma vida devota a Deus. Então, mesmo em meio à provação e à tribulação, Davi manteve a sua vida piedosa viva. Ele continuou com a sua oração matinal. Olha que legal,
de manhã, Senhor, versículo 3a, olha aí, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. Então Davi está dizendo, mesmo passando por aquela tribulação, logo de manhã, ainda assim Deus ouvia a voz de Davi. Ele está declarando, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. O que significa isso? Que ele continuou orando, que ele continuou falando com Deus, que ele continuou tendo um relacionamento com Deus. Significa que mesmo fugindo de Absalão, ele não descuidou da sua vida devocional, da sua espiritualidade, da sua comunhão com Deus. Não é lindo isso? Olha que lindo. Vou repetir. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. Irmãos, é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer de você, de mim, de todos nós. Que mesmo na tribulação, que mesmo na provação, que mesmo diante das adversidades, você continue, olha o telefone tocando aqui. Você continue, meu irmão, minha irmã, louvando a Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus. Que você não deixe de orar, que você não deixe a sua espiritualidade acabar, que você não desista de Deus, ao contrário, que você continue louvando, adorando, exaltando, bendizendo o nome dEle. Vou voltar aqui para o texto que saiu aqui. É o quê? É a oração matinal. Eu acho tão lindo isso, olha que ele fala, vou repetir, versículo 3a, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. Que Deus possa ouvir a sua voz, a minha voz. É a devocional, é a vida de devoção a Deus, é a vida de oração, de comunhão, de estudo da palavra, de busca de Deus, de relacionamento com Deus, que acontece matinal. Mas Davi também nos mostra algo importante, que logo cedo ele apresenta o seu dia a Deus. Que logo cedo, no primeiro momento da manhã, ele apresenta as suas demandas, as suas preocupações a Deus. Isso significa que Davi não ficava esperando as coisas acontecerem para depois orar. Ele não fazia uma oração, como o pessoal gosta de falar, de apagar fogo, a oração do bombeiro, né? A oração apaga fogo. Sabe o que é oração apaga fogo? Depois que já aconteceu o problema, depois que o negócio pegou, depois que você tomou a decisão errada, depois que você fez a compra errada, depois que você falou a palavra errada, aí você fala, Senhor, tem misericórdia de mim, Deus, me ajuda a resolver o problema. Não, ele não fazia essa oração apaga fogo, mas ele fazia uma oração preventiva. Uma oração que ela acontece antes que o dia começa. Ele coloca o seu dia e fala, Senhor, abençoe o meu dia. Senhor, prospere o meu dia. Senhor, guarde o meu dia. Olha o que ele fala, versículo 3b. De manhã te apresento a minha oração. E fica o quê? Aguardando. Irmãos, quantas pessoas deixam para orar quando o problema já tomou conta? Quantas pessoas deixam para orar quando a situação chegou num ponto que ninguém mais pode resolver a não ser Deus? Aí a pessoa fica desesperada. Sabe aquela pessoa que chega perto da gente que é pastor, fala assim, pastor, fazer um pedido para o senhor, pastor, fiz uma prova, meu Deus, estou preocupado, pastor, fiz a prova, ora para Deus me abençoar. Fala, meu irmão, fazer o quê? Como é que Deus abençoa? Deus não vai mandar um anjo lá para restaurar o que você errou, não, agora já era, você já fez a prova. Aí eu até falo, no máximo que eu posso orar para que na hora que a pessoa for examinar a prova, ela examine com misericórdia. É só o que eu posso fazer. Pastor, eu queria pedir uma oração. O que foi, meu filho? Pastor, eu preciso passar numa prova. Você estudou? Pastor, fiquei vagabundando a semana inteira, fiquei no computador, na internet, na live, em tudo, pastor. E acabei esquecendo de estudar. Falei, mas irmão, agora complicou tudo, como é que eu vou fazer? A Bíblia fala que o Espírito Santo pode te ajudar a lembrar, mas vai fazer o quê? Fazer a prova para você? Pastor, ora por mim, o que foi? Pastor, eu nem calculei direito, comprei uma casa, ela custava 1 milhão, pastor. E quanto você recebe, irmão? Eu recebo 1.200 por mês. Mas como você foi comprar uma casa de 1 milhão? Você tinha 1 milhão para dar de entrada? Não, pastor, o cara falou que vendia, agora está na minha cola, me ameaçando de morte. Ué, você tinha que ter orado antes e perguntado a Deus se ele concordava com isso ou não. Essa é a lição que nós aprendemos nesse versículo. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração. E fico aguardando. O que é isso? Eu fico esperando a sua resposta. Eu fico esperando a sua proteção. Eu fico esperando o seu cuidado. Eu fico esperando a sua guarda.
Eu fico esperando o Senhor, eu fico esperando no Senhor, eu espero no Senhor, eu aguardo no Senhor, eu confio no Senhor. Então, irmãos e irmãs, a melhor coisa que podemos fazer é de manhã já apresentar a nossa oração diante de Deus. Senhor, eu comecei esse dia, abençoa o meu dia, Senhor. Prospere o meu dia, faça que seja um dia abençoado, livra-me do mal, me proteja, Senhor. E nesse mundo a gente tem que orar para tudo. Se eu fui levar um carro para trocar um negocinho, uma escovinha que tinha acabado as escovinhas lá do alternador, e tinha um sujeito na oficina que eu levei empolgado demais, já tinha feito o serviço dele, mas sabe esses caras que ficam empolgados aí, e nunca liberava o mecânico para me atender, eu lá esperando lá, e o cara falando de outros assuntos que não tinha nada a ver. Aí quando o mecânico veio para o meu lado, o cara estava indo embora, voltou, e começou a conversar com o mecânico. Eu falei, minha mente orei, Senhor, tem misericórdia, manda esse sujeito embora, Deus, porque daqui um pouquinho o mecânico vai ficar prestando atenção no sujeito, e ainda vai identificar o negócio errado aqui no meu carro, vai dar um problema. Até isso a gente tem que orar, né? Vocês creem nisso, irmãos? Eu creio nisso. Que você às vezes ora para o seu Deus, tem misericórdia, na hora que o mecânico for tocar lá no meu carro, dê a ele sabedoria, para ele não condenar a peça que não está estragada, ajuda ele a perceber o serviço, ajuda ele a notar o que está fazendo, Senhor. Livra que aquela tanta gente que curioso que chega e ao invés de ajudar o mecânico, fica conversando com ele, o mecânico começa a olhar para a pessoa e não sabe nem o que está fazendo. A oração preventiva, a oração da manhã. De manhã te apresento a minha oração e fico aguardando. Então, irmão, minha irmã, se você não tem feito assim, passa a fazer assim. Coloca diante do Senhor, peça o Senhor para livrar os seus filhos do mal, peça o Senhor para te proteger no teu trabalho, peço ao Senhor para guardar a tua saída e a tua entrada. Não é assim o salmo lá? A tua saída e a tua entrada. Não deixa para orar depois que acontece o problema. Oro para que não aconteça o problema. Senhor, me livra. E a outra coisa que nós podemos aprender com Davi, está no versículo 7, é que Davi entendia que a sua vida dependia totalmente, completamente da misericórdia de Deus. Nós somos resultado da graça de Deus. Olha o que fala o versículo 7. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. E aqui nós temos duas coisas. Nós temos aqui esse reconhecimento da misericórdia de Deus, mas também por outro lado, nós temos aqui essa confiança em Deus. Davi está falando que ele ainda vai entrar. Davi está dizendo assim, não está acabado. Eu estou sendo perseguido, procurado para ser morto, estou fugindo do meu templo, do meu palácio, estou fugindo, mas não está acabado não. Sabe por quê, irmãos? Porque quem tem Deus pode afirmar, não está acabado, não está encerrado, não está terminado. A palavra do médico, por mais que a gente confie nos médicos, são competentes, Deus abençoe a todos os médicos, enfermeiras, mas a palavra final sempre vai ser do soberano, aquele que é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, aquele que criou os céus dos céus, aquele que criou todo o universo, controla a sua vida. A palavra final é dele. Olha o que Davi fala, porém, eu pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa. Está no futuro, eu vou entrar. Ou seja, eu não serei encerrado aqui nesse lugar, eu não serei morto, eu não serei consumido, os meus inimigos não terão vitória sobre mim, não prosperarão contra mim, porém eu pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do seu santo templo, no teu temor. Diante das lutas, das dificuldades, irmãos, vamos continuar confiando em Deus, vamos continuar crendo, mesmo que alguém diga para você, não tem jeito, não que você duvide da pessoa, mas fala, eu sei, do ponto de vista humano não tem jeito, mas a palavra final está com o meu Deus, a palavra final é dele, é Deus que dá a palavra final. E finalmente, o salmista no versículo 11, ele vai nos mostrar que o quanto vale a pena confiarmos em Deus, independentemente da circunstância que você estiver vivendo, independentemente do tamanho da sua prova, da sua luta, da sua tribulação, do seu problema, confiar em Deus é o melhor caminho, e aqueles que confiam em Deus serão recompensados, porque no final das contas, eles vão se alegrar, com o livramento de Deus, com a proteção de Deus, com o cuidado de Deus, com a graça de Deus. Olha o que fala, versículo 11, mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome.
pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência, da tua bondade, da tua graça. Quando nós confiamos em Deus, mesmo no meio da tribulação, dos problemas, no final, você que vai rir, você que vai se alegrar, porque Deus vai estar do seu lado. Você vai experimentar a bondade de Deus sobre a sua vida, o cuidado de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida, e isso vai alegrar para sempre o seu coração. Amém? Quando Paulo e Silas se encontravam presos nos troncos, amarrados junto com os soldados, e começaram a orar, a cantar, a louvar a Deus, no final das contas, foram eles quem riram, porque não somente tiveram um livramento, mas puderam experimentar a libertação e a salvação do Senhor na vida das pessoas que estavam ali. Irmãos e irmãs, que você possa confiar nesse Deus, que você possa buscar auxílio deste Deus, que você, diante das lutas, possa louvar, exaltar e glorificar esse Deus e cantar aquele hino. Se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Que você possa testemunhar que Deus é bom, sempre bom. Que você possa reafirmar a sua fé nesse Deus, diante das provações, reafirmar a sua aliança, e quando você estiver passando por a luta, e quanto mais a luta se intensificar, você vai intensificando também. Senhor, eu quero dizer, a luta está intensificando, mas eu quero dizer, eu te amo, Senhor, estou com o Senhor, não abro mão do Senhor, não quero deixar o Senhor, confio no Senhor. E Deus, se o Senhor fizer, eu creio que o Senhor é Deus, mas se o Senhor não fizer, eu continuo crendo que o Senhor é Deus. Amém? E experimente isso, faça isso. E eu encerro dizendo, ore de manhã, coloque as suas demandas, os seus problemas nas mãos do Senhor, e deixe que Ele faça, que Ele resolva, que Ele peleje por você, porque o Senhor pelejará por vós. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Vamos estar orando. Tem algum pedido, Cleves? Não? Nós vamos estar orando pelas pessoas que estão em casa. Você que está em casa aí, minha mãe, meu pai, eu sou José Zacarias, dona Divina Geralda, está participando aí, as pessoas, outras pessoas mais, irmãos e irmãs, que estão, alguma pessoa que está nos visitando, Deus abençoe a sua vida. Quero orar pela sua família, sua casa. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora por essas pessoas que estão participando conosco de suas casas, que estão online agora, participando deste culto. Louvaram, adoraram o teu nome, ouviram a tua palavra. E a minha oração, Deus, é que o Senhor possa ouvir o clamor dessas pessoas, a súplica dessas pessoas. A minha oração é que o Senhor possa ir de encontro às necessidades dessas pessoas, ajudando-as, fortalecendo-as, restaurando-as, renovando-as, para que elas permaneçam firmes, inabaláveis na presença do Senhor, mesmo diante do caos, mesmo diante das circunstâncias desfavoráveis. Porque elas, assim como Davi, que estava numa situação tão difícil, tão triste, tão chata, que estava causando gemidos nele, que elas, assim como ele confiou no Senhor e buscou no Senhor o socorro, o auxílio, a solução, a saída, que essas pessoas também possam buscar no Senhor a solução, a saída, e confiar no Senhor. Ó Deus, que cada uma dessas pessoas, como Davi, possa fazer, ó Deus, a oração logo ao amanhecer, colocando as suas dificuldades, os seus problemas, as suas causas, as suas lutas e tribulações, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor é soberano, poderoso, mas que apesar da sua soberania e poder e grandiosidade, o Senhor se importa conosco, o Senhor se interessa por nós, o Senhor olha para nós, o Senhor ouve a nossa oração, o nosso clamor, e nos responde, e nos socorre, e nos ajuda. Ó Deus, eu coloco essas pessoas nas tuas mãos, a saúde dessas pessoas. Ó Deus, que o Senhor possa trazer saúde para o lar, que o Senhor possa repreender o mal que tenta entrar na família, que o Senhor possa repreender toda a obra do inimigo,
lançado contra a família, contra este lar, contra essa casa, que o Senhor possa repreender em nome de Jesus, e que o Senhor possa entrar com providência, com a tua graça, com o teu amor, com a tua alegria, com a tua paz, neste lar, nessa casa, em nome de Jesus. Abençoe esta família, Senhor, repreenda todo o intento, toda a artimanha do inimigo contra essa casa, esta família, que o Senhor possa repreender. A tua palavra diz, Senhor, para isso Cristo se manifestou, para destruir as obras de Satanás, que o Senhor possa destruir as obras de Satanás e trazer paz, alegria, ó Deus, para este lar, para essa casa, que o Senhor possa trazer libertação e salvação para esta família, para esta casa, em nome de Jesus. Nós abençoamos este lar, esta casa, estas pessoas, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você que está em casa, agradecemos a sua presença, participação conosco aí online, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.